Eu quero saudar todos os ouvintes deste canal com a gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero levar até você a palavra que está em Mateus, capítulo 9, do versículo 35 até o versículo 38. Mas antes de ler esse trecho, eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like. E ainda, reforçando o pedido, fale para outros a respeito desse canal de pregação. Vamos então à leitura da palavra. E percorria Jesus toda a cidade e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Meus irmãos, uma palavra tão importante. Jesus, na sua missão terrena de trazer a evangelização, 3 anos e pouco, porque com quase 30 anos, ou fazendo os 30 anos, ele foi batizado. E ele começou a percorrer, então, toda a Judéia, parte de Samaria, Galiléia, e ele socorria as multidões. Onde Jesus chegava era a bênção, ele curava os enfermos, ia resolvendo os problemas. Mas ele viu e comunicou para os discípulos, quando ele disse, ele viu a multidão e teve grande compaixão deles, porque ele sentiu que precisava ter mais pessoas para transmitir a palavra. E mediante isso, tem esta palavra que eu estou lendo e transmitindo para vocês hoje. Então ele disse aos discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. E ele acrescenta: então orai ao Senhor da seara, que mande ceifeiro para a sua seara. Meus irmãos, isto praticamente há 2000 anos passado. Hoje, a Terra, ela está cerca de praticamente 8 bilhões de habitantes. É os cálculos que tem sobre o recenseamento das populações. 8 bilhões de habitantes. Então, vejamos o seguinte: às vezes nós achamos que numa determinada cidade tem uma igreja grande e tem bastante crente. E às vezes nos conformamos um pouco, pensando que está tudo resolvido. Mas mesmo no nosso Brasil, que temos 200 e poucos milhões de habitantes, 210, 215 milhões de habitantes, e praticamente temos uma média de 30% a 35% de evangélicos, mas ainda falta ceifeiros. Esse ceifeiro aqui, Jesus está falando em termos de seara, eram os trabalhadores na seara. Então o ceifeiro entrava para ceifa, entrava para plantar, tudo ali, cuidando da seara. E ele, vendo as multidões, ele sentiu a necessidade. E eu quero aproveitar com esta palavra para pedir a vocês que me ouvem, que vamos nos sensibilizar um pouco com esses 8 bilhões aproximadamente de almas que existem no mundo. A China é a nação mais populosa e ela tem cerca de 7 milhões de cristãos, 70 milhões. Meus irmãos, diante de uma população de 1 bilhão e 400 milhões, 70 milhões é praticamente
menos de 1%, ou 1%, ou 0,5%. Muito pouco. Ainda também é quase 1 bilhão e 400 milhões. A Europa, precisamos orar para ter um avivamento na América, no mundo em geral. Então, o ceifeiro, vamos pegar agora o ceifeiro, não aquele que vai ficar em cima dos púlpitos. Quem olha, de repente, numa igreja grande, numa cidade grande, e de repente tem muitos obreiros, mas chega no interior, pontos de pregações, congregação pequena, que às vezes não dá para ir continuando porque não tem obreiro, falta alguém qualificado. Então, tem que estar na nossa responsabilidade de orar, meus irmãos, para que o Senhor envie obreiros. Mesmo em igrejas grandes, que o púlpito fica cheio de obreiro, mas quando tem limitações de vida do seu emprego, não pode uma coisa e outra, e a obra sofre. Então, através da nossa oração, como ele pediu aos discípulos, e você, meu irmão, você, minha irmã, você que me ouve, é discípulo, orai ao Senhor da seara, que mande ceifeiros. É com a nossa oração que vai movendo o céu, meus irmãos. É através das nossas orações que as coisas vão acontecendo. Nós temos que sentir essa necessidade de almas. Às vezes eu fico pensando, 8 bilhões de habitantes atualmente. E o passado? E quantos bilhões partiram para a eternidade sem Cristo, meus irmãos? O clamor tremendo nos infernos, porque a palavra é bem clara. Jesus foi bem claro. Quem não crê será condenado. Quem não teve a palavra, não aceitou. Poucos entrarão nos céus. Mas desses bilhões que morrem, vão para a eternidade sem Cristo, poderia ser alcançado se tivesse mais obreiros, mais recursos para evangelizar. A finalidade maior da igreja é a evangelização. A igreja está na terra para ganhar alma para Jesus, para fazer a obra de libertação. Mas precisam então obreiros. Não adianta ter muitas terras, uma plantação grande, se não tiver ceifeiros. E a terra está aí a plantação. Os ceifeiros somos nós, os homens. Então, é preciso nós orarmos, clamarmos, pedir misericórdia, para que o Senhor da seara, que é Deus, ele levante obreiro. Isso é urgente, meus irmãos. Precisamos aproveitar nessa oportunidade que estou falando, de também levantar homens cheios do Espírito Santo. Homens grandes pregadores movidos pelo Espírito Santo. Mulheres também cheias do Espírito Santo para fazer a obra, porque a obra de Deus é feita na unção e na operação do Espírito Santo. Eu vou parando por aqui, mas quero ler, quero orar. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor, abençoa todos os teus servos. Senhor, levanta ceifeiros, Senhor, para a tua obra. Levanta obreiros, Senhor, cheio da unção do Espírito Santo para ganhar almas para ti. Deus bendito, Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.